Oi pessoal, hoje eu preparei um vídeo para vocês falando sobre banco de dados, o que são bancos de dados científicos e também o que são indexadores. Depois a gente retorna ao portal de periódicos da CAPES para verificar como a gente pode ter um acesso por instituição de ensino e como a gente pode criar um espaço específico dentro do portal da CAPES para que você salve as pesquisas que você selecionar quando você fizer a sua revisão bibliográfica ou quando fizer alguma busca por algum tema científico. Além disso, a gente vai olhar também o Google Acadêmico. O Google Acadêmico também tem um espaço bastante similar ao meu espaço do portal de periódicos da CAPES, e lá da mesma forma você pode criar um espaço para armazenar as pesquisas que você tenha feito de trabalhos científicos. Espero que seja útil. Que é banco de dados? Banco de dados é um conjunto, né, de dados. Aqui a gente trabalha especificadamente com os dados científicos, então é um conjunto de dados científicos, de trabalhos científicos, que tem como função o armazenamento e a divulgação desses trabalhos. Alguns dos bancos de dados, eles são indexadores, né? Então a gente tem bancos de dados de uma forma geral, e a gente tem os bancos de dados que são específicos, que são qualificados, que nós chamamos de indexadores. Então, o que são indexadores? São esses bancos de dados qualificados, os quais, para constar no seu banco de dados, na sua coletânea de trabalhos, determinado periódico, há exigência de que sejam cumpridos determinados critérios, tá? Então, esses indexadores, que também são chamados de fontes de indexação, são bancos de dados que exigem um processo, que apresentam, na verdade, um processo de seleção para indexar periódicos, para indexar revistas. Esse processo de seleção e esse cumprimento dessas exigências, desses critérios, vai qualificar esses periódicos, vai qualificar essas revistas, como em tese sendo trabalhos ou coletâneas específicas de maior qualidade. Porque eles exigem, por exemplo, que essas revistas, essas coletâneas, elas tenham uma avaliação dos seus trabalhos, de seus artigos, de suas resenhas, por pessoas que já apresentem doutorado, doutor é só quem tem doutorado, avaliação às cegas. As pessoas que irão fazer a avaliação desses trabalhos não saberão de quem é a sua autoria. Uma avaliação também aos pares, ou seja, o trabalho que for apresentado, que for publicado em uma determinada revista, ele vai ter que ter passado pela avaliação de duas pessoas com doutorado. Uma outra exigência desses indexadores é trabalhos apresentados em um outro idioma, geralmente o inglês. Uma periodicidade específica também de publicação desses periódicos. Essas são algumas exigências que estão presentes no processo de seleção de alguns indexadores. A gente conhece aí como indexador, por exemplo, o Cielo. Cielo é um indexador. Tem um outro indexador que é o PubMed. Um outro ainda é o Scopus, e assim por diante. Existem vários indexadores que trabalham dessa forma de ter um processo de seleção para que determinadas revistas possam constar em seu banco de dados. Esses indexadores, eles informam sobre os trabalhos científicos, geralmente títulos e resumos, e também podem disponibilizar gratuitamente os trabalhos, mas há alguns trabalhos que não estão completos à disposição na internet, mesmo estando nesses indexadores. Geralmente são trabalhos com um alto grau de qualificação, que para a gente ter acesso a eles há necessidade de pagamento. Até saiu recentemente uma reportagem sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês darem uma olhada. Mas a gente também vai falar sobre como ter acesso a eles, daí a importância da universidade pública que paga para que a gente tenha acesso a eles. Eu já vou falar como a gente pode ter acesso. Bom, passado esse início sobre banco de dados e indexadores, a gente vai para o portal de periódicos da CAPES, que é um sistema de buscas
que congrega vários indexadores. Então, se vocês se lembram, a gente foi nessa página inicial aqui do portal da CAPES e ali a gente digitou um determinado termo no buscar assunto, desse termo que nós chamamos de descritor, descritores, para a gente localizar trabalhos científicos que vão servir para a nossa revisão bibliográfica. Esses trabalhos específicos, esses trabalhos científicos, eles estão indexados em algum banco de dados, tá? Vamos ver aqui como exemplo, eu vou digitar um outro termo que a gente já trabalhou aqui para verificar especificadamente o indexador. Vamos ver aqui esse estudos de gênero aqui numa perspectiva interdisciplinar, tá aqui o indexador que ele apresenta, por exemplo, nesse daqui é o Cielo, tá? Que conforme eu já comentei com vocês antes. Bom, mas o que eu quero comentar com vocês, passar para vocês sobre o portal de periódicos da CAPES, é como, além de um sistema de buscas, ele também pode servir como uma coletânea, como um local para coletânea particular dos trabalhos que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês. E para isso, a gente vai seguir um passo a passo. Esse passo a passo vai se referir a vocês terem um local aqui dentro do portal de periódicos da CAPES. Vocês precisam aí fazer um cadastro para vocês terem um login para vocês acessarem essa coletânea particular, por assim dizer. Vocês vão precisar fazer o cadastro aqui no meu espaço. Eu vou fazer um passo a passo para a gente chegar até aqui, mas inicialmente eu quero falar para vocês sobre o acesso por instituição de ensino. Vocês estão vendo essa página inicial, aqui está acesso livre, tá? Isso significa que eu estou acessando o portal de periódicos da CAPES sem nenhuma vinculação. E com acesso livre, possivelmente, se eu for buscar algum trabalho e esse trabalho esteja disponível somente na sua forma paga, eu não vou pagar para ter acesso a ele, né? Então eu não vou ter acesso a ele. Mas eu posso acessar esse banco de dados, eu posso acessar esse sistema de buscas a partir de uma instituição de ensino. Como é que eu vou fazer isso? Do lado aqui do meu espaço, eu tenho o acesso CAF. O acesso CAF significa que eu vou ter disponível para mim um conteúdo assinado, ou seja, as instituições participantes, elas pagam para nós que estamos vinculados a essa instituição para que tenhamos acesso a esse conteúdo. Então, clicado aqui o acesso via CAF, eu vou digitar a sigla da UFSC, a instituição a que estou vinculada, vou enviar, vai abrir a página da Comunidade Acadêmica Federada. Aqui eu, tenho uma identidade UFSC, o ID UFSC, já está aqui salvo. Eu vou digitar a minha senha e vou fazer o login. Vou salvar aqui. Vejam, aqui eu não tenho um login específico meu para o portal de periódicos da CAPES. Eu tenho um login via acesso Universidade Federal de Santa Catarina. É importante que a gente acesse pela instituição de ensino em que a gente está vinculado e que tenha essa assinatura para que haja uma estatística de utilização dessas assinaturas por quem está vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, como é o meu caso. Para quê? Para que a assinatura ela se justifique, e ela possa ser renovada e a gente possa ter acesso a esse material. Bom, dito isso, eu vou para o meu espaço. Eu já tenho o login e a senha, eu já tenho um cadastro, então eu não vou fazer a etapa do cadastramento com vocês. Mas se precisar, vem aqui, ó, novo usuário.
eu já tenho o meu login, Graziele AB, a senha já está registrada, eu vou entrar. Então, vejam, além de ter o acesso pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu ainda estou identificada aqui no site. O que eu quero mostrar para vocês, então, a partir daqui, é esse meu espaço. Eu vou encontrar artigos que, naquela busca que eu fiz de revisão bibliográfica, eu marquei, já vou mostrar para vocês como é que se faz, eu marquei como importante, tá? Então aqui tá a listagem, vejam que eu adicionei bastante coisa aqui em 2018, que foi quando eu comecei o meu doutorado em psicologia, e eu já fiz aqui algumas inserções ontem, em 2019 também, fiz algumas inserções ontem e hoje. E esses artigos todos vão aparecer aqui embaixo a partir do momento em que você clicar para ele aparecer. Não é um ambiente muito intuitivo, tá? Mas ele acaba, obviamente, ajudando bastante para quem precisa fazer uma busca grande por material bibliográfico. Eu vou fazer uma busca, vou voltar lá, vou buscar assunto, vou fazer uma busca sobre estudos de gênero. Vejam, aqui eu já estou identificada. E vamos ver aqui. História, cinema e estudos de gênero. Entrevista com o historiador Alberto da Silva. Se eu entender esse trabalho como um trabalho relevante para mim e que eu preciso guardá-lo para analisá-lo em outro momento, enfim, armazená-lo de alguma forma naquele meu espaço, eu vou vir aqui, clicar na estrelinha, já ela é ativada, e vou lá no meu espaço, vejam, meu espaço já é identificado com essa estrela, ela consta aqui, ó, tá? História, cinema e estudos de gênero acrescentado hoje, ok? Bom, pessoal, a gente tem muito mais coisa que a gente pode explorar aqui no portal da CAPES, tá? Tem treinamentos, materiais didáticos, em outro momento a gente pode verificar sobre isso, mas por hoje está cumprida a minha função e cumprido o meu objetivo para a gente trabalhar o portal de periódicos da CAPES. Agora a gente vai para um outro sistema de buscas, que é o sistema de buscas Google. Vocês conhecem o Google tradicional, né? Um sistema de buscas é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido. O que eu quero especificadamente trabalhar com vocês do Google é o Scholar Google. O Google Escolar, ou também chamado de Google Acadêmico. Eu vou trabalhar com vocês o sistema de buscas do Google Acadêmico para que vocês tenham uma visualização desse ambiente. Então, vou trabalhar com essa temática que a gente já está trabalhando como exemplo. Vamos verificar aqui. Gêneros textuais, definição e funcionalidade, gênero, sexualidade e educação, interpretando gênero, gêneros textuais de ensino, não é o caso. Gênero, uma categoria útil da análise histórica, da João Scott, é um trabalho conhecidíssimo. Se eu quiser colocar esse trabalho aqui na minha biblioteca do Google Acadêmico, fazer o mesmo processo. Eu vou clicar aqui na estrelinha, salvo na minha biblioteca. Cliquei na minha biblioteca, já está aqui específico. Vejam, eu tenho 4 trabalhos aqui armazenados na minha biblioteca. Esses 3 já estão identificados com o marcador de psicologia. O de gênero eu pode se enquadrar tanto em direito quanto em psicologia, né? Você pode vir aqui, criar um novo marcador, colocar especificadamente gênero, criou um novo marcador, vou voltar. Esse trabalho eu vou então marcar como de gênero. Aplicar, tá aqui identificado.
Se eu vir aqui na minha biblioteca, nessas especificações, eu vou colocar gênero, já vai aparecer o artigo, tá? E aqui, a base de dados, aqui ele está vinculado. Outra coisa que é bem legal aqui do Google Acadêmico é você vir aqui, ó, nessas aspas. Vejam, já aparece ali a referência citar. Isso significa que, se eu clicar, vai aparecer, olha só, algumas possibilidades de como se referencia esse determinado trabalho. Tem por MLA, pela ABNT e pela APA. Vejam, algumas pessoas acham que a ABNT é a única que existe. Não é, gente. Existem várias formas de padronização de referências de citações de trabalhos acadêmicos, tá? E na psicologia a gente usa APA, vejam, é bem diferente da ABNT. A ABNT aqui já vai ser correta. Por que eu sei que é correta? Porque eu conheço a ABNT. Ressalto, é importante que você saiba como citar. Bom, sobre o Google Acadêmico, é isto. Também dá para explorar outras possibilidades daqui. Você pode fazer uma revisão bibliográfica similar ao que a gente fez aqui no Periódicos da CAPES, pesquisar artigos, trabalhos a qualquer momento, pela relevância, idiomas. Você pode criar um alerta também sobre um determinado trabalho. Você vai ter o seu perfil também. Aqui tem o perfil, aqui são os meus artigos. Quando você tiver a publicação de um determinado artigo, vai estar vinculado aqui também. Tá bom, pessoal? Espero então, como eu falei, que eu tenha ajudado e até a próxima.